Põe para mim aí, por favor, a frequência de vocês. Só um instante, viu, pessoal? Só. Então, minha gente, ó, nós, nós estávamos resolvendo alguns exemplos que a gente estava fazendo do livro sobre problemas envolvendo frações, né? Aí hoje eu preciso iniciar com vocês a teoria sobre como é que a gente vai calcular alguns, alguns exemplos quando ele tem trabalho conjunto em que se dá através de número fracionário, certo? Como eu estou falando, é o seguinte, o que eu quero dizer para vocês é que provavelmente nós teremos alguns exemplos em que a gente vai ter que, vai ser preciso analisar quando o trabalho é feito individualmente, ou seja, sozinho, o trabalho feito por alguém, por alguma coisa, algum objeto, ou quando eles forem feitos em conjunto, juntos, certo? A gente vai ter essas duas análises, que é as questões que eu falei para vocês da torneira, né? Quando a torneira ela está, no caso, o trabalho dela, entre aspas, seria encher algum reservatório. Então, uma coisa é eu analisar a torneira individualmente, ela sozinha, outra coisa é eu analisar várias torneiras juntas, enchendo o mesmo reservatório, tá certo? Então, a gente vai fazer essa análise aqui, mas antes dessa análise, a gente vai só terminar aquele exercício que a gente fez o A e agora a gente vai fazer o B, tá certo? Deixa eu só terminar aqui. Então, minha gente, eu só. Professor, Pô, qual vai ser o conteúdo do simulado? o conteúdo simulado, ele vai abranger o que a gente tá trabalhando agora, de certa forma, frações, certo? Tudo sobre frações que a gente analisou é o que vai ser cobrado, tá bom? Porque potência e radiciação a gente já viu já no primeiro, entende? Quando você pega o conteúdo, quando você tiver com dúvida, eu sempre faço essa ordem. Né? Geralmente eu cobro no simulado, ou estiver próximo ao simulado, o conteúdo mais recente, que é o que a gente está mais
hábil a resolver a ver. Então, frações, tudo que você imaginar sobre frações, estude que vai cair no simulado, tá bom? Só com exceção dessa parte de problemas, que está bem, a gente começou a ver agora, recente. Então, eu já fiz o simulado já faz um tempo, então esse conteúdo de problemas que a gente está analisando agora, que eu estou explicando agora, não faz sentido eu colocar, tudo bem? Então, ó, a gente vai, vou só colocar aqui o cabeçalho de vocês aqui, matemática, hoje são 15, né, assim? A nossa aula hoje é aula de número 15, aula de número 31. Então, minha gente, ó, vamos aí para a página que a gente estava trabalhando. Está na página 63. Página 63. Então, a gente já analisou o item a questão do bolo, né, da tia lá, da avó, da mãe, do aniversário, e agora a gente vai para o B, certo? Na página 63. Então, ó, o que a gente vai precisar analisar aqui, tá bom? A gente vai analisar a seguinte situação. Eu já até tinha começado, tinha feito a leitura, mas só que não deu tempo para a gente desenvolver o cálculo. Então, no B, ó, se você dá uma olhada aí, na página 63, nós temos o seguinte problema envolvendo frações. Em uma competição esportiva, 81 atletas iniciaram a prova. No final de cada fase, 2/3 dos competidores foram eliminados. Quantas fases a competição teve até chegar ao vencedor, até chegar ao campeão, certo? Então, ó, vamos analisar aqui a questão. Ele te vira o total de atletas. Ele disse que é 81, certo? Aí, ele disse que em cada fase eram eliminados 2/3, certo? Dos competidores, dos atletas. Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Na primeira fase, certo? Na primeira fase, eu vou ter o quê? Vou ter os 81, que é o todo. 81 é atletas, certo? Na minha primeira fase. Aí vamos ver aqui, ó. Nessa primeira fase, já foi eliminado 2/3 de 81. Então, 2/3 de 81 é igual a 2/3 vezes 81. Lembrando que a palavra de, né, ó, o de, na verdade, essa palavra, essa preposição de aqui, né, a gente vai substituir por multiplicação, por vezes, né? Certo? Pessoal, deixa eu só falar uma coisa para vocês. Espera aí, só um instante. Apareceu aqui a mensagem da TIM logo agora. Ó, esse vezes a gente vai ter situações que a gente vai substituir só pelo pontinho, certo? Lembrando, multiplicação pode ser pontinho ou vezes, tá bom? Então, aqui eu vou fazer o quê? Ó? Vou lembrar que aqui embaixo do 81 tem o número 1. Professor, Oi. pode explicar novamente porque a câmera do senhor desligou na hora que o senhor estava explicando a B. Pronto, foi, eu acho que foi, tudo bem. Deve ter sido o aplicativo que abriu aqui, mas eu explico. A leitura da questão não precisa, né? Só como eu montei aqui, né? Ó, a questão disse que tem 81 atletas, então o número total de atletas é 81. Aí em cada fase, 2/3 são eliminados. Aí eu peguei aqui, ó, primeira fase, eu considero meus 81 atletas. Aí eu vou calcular 2/3 de 81, que é a quantidade que vai ser eliminada. Então, 2/3 de 81, aí esse dia aqui a gente vai sempre trocar por vezes, né, multiplicação, aí o sinal pode ser o X ou o pontinho. Por que eu estou trazendo essa ideia do pontinho aqui? Eu acho que é um conceito que você já tem, eu já falei já. Porque quando a gente não tiver a quantidade, for para a gente descobrir,
Aí a gente vai tirar 2/3 de a quantidade X, que a gente não sabe. Então, se eu botasse aqui, ó, 2/3, aí botasse vezes, que é o X, e botasse outro X, fica confuso, entende? Então, aqui o dia, aqui dá, porque tem todo, só tem número, então no lugar do dia eu boto vezes. Multiplicação. Aí eu lembro, 81 é a mesma coisa de 81 sobre 1, né? Aí como é que eu faço aqui, ó? Eu faço essa seguinte operação, né? Ó. Na multiplicação, como a gente já aprendeu, a gente multiplica o de cima com o de cima, o de baixo com o de baixo. Então, vai ficar 2 vezes 81 e 3 vezes 1. Então, aqui vai ficar o quê? 3 vezes 81, lá em cima, vai ficar 3 vezes... E 3 vezes 81, 2 vezes 81, vai ficar 162. Correto? O 3 que está aqui embaixo. 3 vezes 1, 3. Então, quanto é 162 dividido por 3? 162 por 3 faz um cantinho lá. 162 por 3 vai dar 16 por 3. 16 vai dar aqui um 5, né? 3 vezes 5, 15. Para 16, falta 1. Aí eu abaixo agora o 2. 12 por 3 dá 4. 3 vezes 4, 12. 12 menos 12 dá 0. Então dá 54. Esse número aqui, eu não sei se está saindo aqui, mas é para dar 54. Certo? Então, quantos que sobraram? Sobraram. Você vai pegar 81 menos os 54 que foi eliminado. Certo? Vão sobrar quantos para a segunda fase? Né? Então, aqui vai ficar o quê? 81 menos 54. Vamos fazer aqui a continha. Aqui eu peço emprestado, né? Vai ficar 11 menos 4. Né? 11 menos 4 fica 7. Aqui, como eu pedi emprestado aqui, fica 7 menos 5, fica 2. Então, vai ficar 27 atletas. Aí, quando for para a segunda fase, eu não tenho mais 81 atletas, eu tenho 27 atletas. Ok? Aí, agora, eu vou fazer de novo o cálculo desses 2/3 de 27 agora, e não mais de 81, porque foram eliminados 54. Tá bom? Aí, agora vai ficar como? A mesma conta, né? Vai ficar 2/3 vezes 27. Aí, lembrando, aqui no 27, é como se tivesse 1 aqui, vai ficar 2 vezes 27, 3 vezes 1. 2 vezes 27 vai dar 54. 54 dividido por 3. 54 por 3, vou fazer aqui, ó. Vou apagar essa continha aqui, que isso aqui não... Lá na prova você pode fazer onde quiser a conta de divisão. Eu não estou querendo saber a divisão, obviamente, né? Então, eu vou ter 54 dividido por 3. Vou pegar 5 dividido por 3. Aqui dá 1. 3 vezes 1, 3. Para 5, faltam 2. Né? Aí 2 não dá, abaixa o 4. Fica 24. 24 dividido por 3 vai ficar 8, né? 3 vezes 8, 24. 24 menos 24, 0. Então, foram eliminados na segunda fase 18 candidatos, certo? E sobraram quanto? Eu vou escrever aqui, tomara que saia aí no vídeo. Sobraram, ó, sobraram. Você vai pegar agora 27 candidatos, menos o 18 aqui que eu eliminei. Então, 27 menos 18 vai dar o quê? Vamos fazer aqui. 27 menos 18. Aqui pega emprestado aqui, né? Fica 17 menos 18, vai ficar 9, né? Aí, como eu pedi aqui emprestado aqui, vai ficar 1 menos 1, fica 0. Então, vai ficar 9 candidatos. 9 atletas, aliás. Certo? Então, ó, eu consegui a segunda fase. A primeira fase e a segunda fase. Para a terceira fase, eu vou considerar só 9 atletas agora. Tá bom? Eu vou fazer a segunda fase bem aqui em cima. Vou pagar isso aqui todinho. Aliás, segunda não, terceira fase. Vamos ver para a terceira fase. Aí eu vou considerar na terceira fase quantos atletas? Só tenho 9. 9 atletas agora. Aí eu faço a mesma coisa. 2/3, porque em cada fase elimina 2/3.
De quanto agora? De 9. Aí aqui vai ficar, ó, 2 terços vezes 9. Então vai ficar 2 vezes 9, 3 vezes 1, né? Aí imagina-se que esse número aqui tem um aqui embaixo, né? Aí vai ficar, ó, 2 vezes 9, 18, 18 dividido por 3. 18 por 3 vai dar um 6 aqui, né? Então, foram eliminados 6 candidatos. Aí, olha que interessante. Ó. Sobraram quanto? Sobraram, vai pegar 9 menos 6. Sobraram 3 candidatos, certo? Aí, se eu já tenho 3 candidatos, eu ainda posso fazer a quarta fase, correto? Eu posso chegar na quarta fase. Por quê? Porque eu tenho, desses 3 candidatos que tem, desses 3 atletas, eu vou tirar o campeão. O campeão é um, né? Certo? Então, deixa eu só dar uma olhada aqui que ele pergunta. Ó. Ele pergunta assim, ó, quantas fases a competição teve até chegar ao vencedor? 4 fases, certo? Você não precisa nem calcular, que se você não quiser calcular, você deixa aí, porque você já sabe que ficou 3 para... Essa fase aqui é a última fase. Eu tenho 3 atletas, se for uma competição, eu tenho o primeiro, o segundo e o terceiro, né? Na competição, sei lá, atletismo, imagina aí, qualquer coisa de Fórmula 1, então vou ter o primeiro, o segundo e o terceiro. Então eu já encontrei o campeão aqui na quarta fase. Tudo bem? Não precisa desenvolver mais o cálculo. Eu vou desenvolver só para o desencargo mesmo, de consciência. Tá bom? Porque a gente vai analisar aqui 2 terços de 3 atletas. Tá bom? Eu queria, na verdade, eu vou pedir para vocês, sei lá, tirar um print, ou quem está copiando, copiar bem rápido isso aí. E eu vou só concluir aqui essa ideia da quarta fase, só por curiosidade, mas até aqui já respondeu a questão, tá bom? Dá um tempo aí para vocês. Tá aqui, o passo a passo também está aqui no 63, ó, correto? Ele não vai fazer assim, porque ele faz outra análise aqui, ele resume muito, né? Ele não desenvolve o cálculo, né? Se você olhar aqui no livro, ele coloca assim, ó, 2 terços de 81. Aí entre parênteses. Aí dá igual a 54. Professor, Então, oi. professor, Oi, pois não. o, o áudio e a imagem estão ruins. O áudio e a imagem, Sim, deixa eu ver se eu consigo melhorar aqui, peraí. Pronto. Olha se a imagem melhorou. O áudio não mexe não. Às vezes, a internet ontem aqui, ela deu uma oscilação à noite. Ela deu uma quedinha, mas vou falar um pouquinho mais alto, mais próximo ao celular, tá bom? Então, ó, deixa eu olhar aqui. Pronto, estão dizendo que melhorou. Pronto. Ó, terminaram aqui já essa... Ó, então o livro, ele não faz a conta, tá bom? O livro, ele já parte do pressuposto que você sabe fazer, armar esse tipo de conta. Ele já coloca o resultado lá, no final, se você olhar, tá bom? Aí ele pega aqui, ó, ficaram, no caso de se sobraram, tudo bem. Então, ele foi subtraindo aqui os valores, foi calculando, aí na segunda fase, 2 terços de 27, tá bom? Eu acho melhor para estudar nessa estrutura aqui, tá bom? Nessa estrutura aqui é bem mais fácil de estudar. Quando você for ler, você entende mais ou menos o que está sendo feito, tá certo? Ó, minha gente, posso apagar? Eu ia fazer, mas agora eu estou aqui no mato sem cachorro, porque eu ia fazer essa mesma análise aqui, eu vou fazer, porque tem questões aqui no livro de vocês que ele vai cobrar isso, para vocês não chegarem lá e não entenderem, não conseguirem fazer, tá bom? Ó, vocês lembram daqueles passo a passo? professor, Oi. todos esses cálculos vão estar no Google Sala de Aula, né? Não, esses que eu fiz aqui, não. Mas eu não tinha colocado no canal com vocês. Mas eu posso colocar lá, não tem problema nenhum. Ok. Está no livro aí, mas eu coloco lá, organizados desse jeito aqui, tá bom? Professor, Tanto ele quanto o item A. O item A e o item B eu coloco lá. A explicação
detalhado eu coloco lá no Google Sala de Aula, tá bom? Oi, alguém fez uma pergunta. Professor, quem fala é o Pablo. Não entendi, Professor, perdão. Oi. quem fala é o Pablo. Oi, Paulo. Essa anotação é para botar lá no Google Sala de Aula? Vou colocar, tá bom? Não se preocupem não, fica até melhor, tá bom? Ó, vou apagar aqui, entre aspas. Deixa eu pegar esse exercício aqui e falar uma coisa importante para vocês. Não sei se vocês lembram aquela estrutura que a gente estava analisando, que eu sempre batia a mesma tecla falando para vocês que o mais importante é você compreender o exercício. Compreender no seguinte ponto de vista. Quando é que ele te dá a quantidade total e quer saber a parte? Quando é que ele te dá a parte e quer saber o total? Esse exemplo aqui, ele te dá o total, certo? E ele quer saber as partes aqui. Na verdade, as fases em si, né? Mas só que tem um porém. Se ele não tivesse dado a quantidade total de atletas, ele disse que é 81. Se ele quiser saber quantos atletas, ele poderia fazer a seguinte pergunta. Ó. Considerando que essa competição ela foi realizada através de 5 fases, 5 etapas. Quantos atletas iniciaram a competição? Tá? Então, quando ele não te der a quantidade, aqui é um exemplo que tem no livro. Aí eu vou chamar de quê? De X. De qualquer letra. De X. Certo? Vou chamar de X aqui. Aí, o que acontece? Eu tenho aqui na primeira fase X atletas. X atletas. Eu não sei quantos atletas são, tá bom? Aí, ele diz que em cada fase é eliminado 2/3. Beleza. 2/3 de quanto? 2/3 de X. Eu não tenho mais 81 atletas, eu não sei. Eu chamo de X isso aqui. Aí, por isso que é importante, quando você fizer a multiplicação, você lembrar de colocar o pontinho e no lugar do 81, você coloca a variável que você quer encontrar, que é a quantidade, chamamos de X. Certo? Então, aqui o cálculo vai ser a mesma forma, certo? O de cima com o de cima, né? O de baixo com o de baixo, correto? Então, vai ficar 2 vezes x, vai ficar 2x, aí 3 vezes 1, certo? Vou botar até um pontinho aqui para não... Eu estou só maquiando aqui essa questão para ver se facilita para vocês nos exercícios aí que tem no livro aí que a gente vai marcar, tá bom? Que ele não traz a quantidade de atletas, ou a quantidade de coisas inicial do total. Tá bom? Então, aqui seria o quê? Aí, quando você chegou aqui, ó, você vai ver que vai ficar 2 vezes x, vai ficar 2x. 3 vezes 1, 3. Beleza. Esse 2x sobre 3, certo? Ele é a quantidade de atletas que foram eliminados. Tá bom? E aí eu vou tirar esse 2x sobre 3 de quanto? Do x. Então, por isso que está a questão. No lugar do 81 aqui, ó, eu não coloquei X, esquece, ó. Não é 81, não é mais, eu não sei quanto que é. Então, ó, no lugar do 81, eu vou colocar X, que é o que eu quero saber. Menos, quando era 81 aqui, deu 54. Mas agora não dá mais 54. Vai dar 2x sobre 3, eu não sei quanto é. 2x sobre 3. Aí você vai ter que montar, agora, essa fração aqui, em forma de subtração, tá bom? Você vai subtraindo até o final, encontrando cada relação. Vou fazer aqui o primeiro, mas eu vou desenvolver até a segunda fase, tá bom? Que é para você entender. Mas você vai fazer todo esse processo até o final. Por exemplo, aqui, ó, eu tenho um total de atletas que é X, menos o 2/3 de X, dá 2x sobre 3. Se eu subtrair isso aqui, ó, olha o que acontece. Deixa eu apagar esse aqui de cima. Se eu subtrair esse aqui, vai ficar ó, x menos 2x sobre 3. Aí como é que eu faço a subtração? Tem que lembrar, né? Ó, esse camarada aqui é como se tivesse 1, né? Para eu subtrair, eu não posso fazer assim, não. Ó. O de cima com o de cima, não dá. Não é assim que a gente faz. A gente repete o denominador, quando eles são iguais, né? E a gente vai subtrair os dois de cima. Então, eu tenho que transformar essa fração
com o mesmo denominador aqui, do 3, certo? Tem duas formas para você resolver. A primeira, a fração equivalente, e a segunda, o MMC, que a gente aprendeu. Eu vou fazer pela fração equivalente. Vou multiplicar esse cara aqui por 3. Vou botar aqui um pontinho no lugar do x. Vou multiplicar em cima e embaixo por 3. Ó. Aí o que vai acontecer? Ó? Vai ficar assim. Ó. 3 vezes x fica 3x. 3 vezes 1 fica 3, menos 2x sobre 3. Agora sim, agora os denominadores são iguais. Como é a regra? A regra da subtração é a mesma regra da soma. Repete o denominador, repete o que está embaixo, e subtrai o de cima. Ó. 3x menos 2x. Isso aqui, minha gente, vai ficar x sobre 3. Eu tenho 3 bananas menos 2 bananas, fica uma banana. Então, eu tenho 3x menos 2x, fica só x. Fica 1x, né? Aqui tem 1 aqui na frente, porque não precisa. Olha como é complexo essa análise. Tem um problema aí do livro que ele traz isso. Então, ó, quando eu vinha para cá, que eu subtraí 81 por 54, deu 27. Aqui não é mais 27. Aqui vai ser o quê? X sobre 3. Aí eu vou calcular 2/3 de quem agora? 2/3 de 27? Não, 2/3 de x sobre 3. Entendeu? Então, você tem que ter essa análise quando o problema trouxer o total ou quando o problema não trouxer o total. No caso, ele iria perguntar, né? Ele não ia perguntar quantas fases teria, mas sim quantos atletas participaram da competição, tá bom? É uma questão que tem aí no livro de vocês, tá bom? Pode ser que não tenha ficado claro, né? Porque eu desenvolvi só até a segunda fase, mas eu vou desenvolver aqui a segunda fase também, tá bom? Ó, presta atenção aqui agora. Eu peguei x e subtraí 2x sobre 3. Eu encontrei x sobre 3 aqui. Os que sobraram foi x sobre 3. Aí eu peguei x sobre 3 atletas, aí eu vou calcular 2/3 de, não de 27, mas de x sobre 3. Aí lembrando, o de é a mesma regra. O de é multiplicação, vou botar um pontinho, porque multiplicação é um pontinho, para não confundir com esse x aqui, ó, de cima. Então, 2/3 de x sobre 3. Então, 2/3 vezes x sobre 3. Nesse caso aqui, na multiplicação, o que a gente faz é o mais fácil. Multiplica o que está em cima com o que está em cima e o que está embaixo com o que está embaixo. Vai ficar 2 vezes x e 3 vezes 3. Olha aqui como é que vai ficar. 2 vezes x dá 2x. 3 vezes 3 dá 9. Esse cara aqui, 2x sobre 9, é a quantidade de atletas eliminados. Certo? Se eu quiser saber quantos atletas sobraram, restaram para a terceira fase, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar x sobre 3 e subtrair 2x sobre 9. 2x sobre 9. Aí cai naquela mesmo critério de cima. Ó. Eu vou ter que transformar em denominadores iguais. Como é que eu faço? Posso ir pelo método das frações equivalentes. Multiplico isso aqui por 3 e esse aqui por 3. Tá bom? Então vai ficar o quê? 3 vezes x, 3x. 3 vezes 3, 9. Professor, quer dizer que sempre multiplica por 3 para transformar as frações em equivalentes? Não, a regra não foi essa que eu falei. Você multiplica em cima e embaixo com o mesmo número que você possa transformar o denominador para ele ficar igual, entende? Coincidentemente, esse x sobre 3, se eu multiplicar por 3, dá 9. Né? 3 embaixo, entendeu? Então fica 3 vezes x, 3x, 3 vezes 3, 9. Aí eu repito o outro, ó. Menos 2x sobre 9. Agora sim, ó. Agora eu vou repetir o denominador e subtrair os de cima. 3x menos 2x. Vai ficar o quê? X sobre 9. Olha a quantidade de atletas que sobraram para eu considerar para a minha terceira fase. Certo? A minha terceira fase, ela vai ser x sobre 9 atletas. Oi, alguém me fez uma pergunta. Professor, isso vai cair na prova? Não, vai, agora não, mas vai, certo? Não só cair. Eu vou cobrar isso aqui mais para frente, quando a gente tiver já
Claro que não vai ser agora, porque vocês já estão entendendo, entende? Quando a gente tiver bem craque, aí sim, eu cobro uma questão, ao menos uma, para a gente pegar aquele embalo, aquele além, né? Não ficar só nessa coisinha tão simples, até porque o livro não traz questões bem fáceis do ponto de vista. A gente não pode se contentar só com fácil, né? Claro que eu quero que vocês aprendam o fácil, né? Que já dá um trabalho enorme, mas aqui a gente já tem aqui já outros, né? Outros horizontes, uma questão dessa aqui, tá bom? Mas eu entendo a sua pergunta e acredito que até do sétimo ano, porque esse conteúdo aqui é um conteúdo de difícil análise, tá certo? A gente tem que ter uma interpretação muito grande, tá bom? Mas por enquanto não, se vamos se preocupando não, tá bom? E eu também não ia fazer uma prova inteira só com exercícios dessa magnitude, não faz sentido. A minha prova, se vocês já estão acostumados, são questões que têm uma sequência didática. Eu coloco questões que são do ponto de vista fácil, conceitual, aplicação, depois umas médias, e depois a gente coloca umas questões difíceis, Professor, tá bom? Oi. vai ser sobre o que amanhã a prova? Pronto, eu já falei, não sei se você entrou agora, mas tudo sobre frações, você estude. O que é fração, tudo lá. Só essa parte de problemas que não vai ser cobrado porque está muito em cima, entende? A gente não fez nem exercício direito, ok? Ok, Pode continuar? pode. Pronto. Ó, deixa eu falar aqui para vocês sobre o seguinte. Ó. No início aqui do problema, aqui da página 59, no início do conteúdo, essa página 58 para frente, vocês não estudem porque não caem, tá bom? Porque vocês não aprenderam ainda. Se vocês aprenderem, não precisa nem estudar, você já aprendeu, né? Então, essa parte de problemas, repito, eu não vou cobrar e não faz sentido eu cobrar ainda, porque a gente viu semana passada, tá bom? Ok? Então, a gente precisa amadurecer mais esse conceito. Eu desenvolvi aqui esse exercício, mas eu vou resolver, certo? Vou deixar bem claro para vocês que eu sei que até aqui não dá para entender como é que faz isso. Então, eu vou resolver ele completo, o exercício daí do livro de vocês, tá bom? Eu vou marcar o que dá para vocês responderem e o que eu vou responder, tá bom? Geralmente eu faço a minha aula dessa maneira. Então, ó, deixa eu falar para vocês aqui de um tópico que ele traz na página 59, certo? Ele vai trazer para a gente a ideia do trabalho associado. Deixa eu colocar aqui para vocês aqui um resuminho, a teoria aqui. Vou apagar isso aqui, viu? Essa parte aqui, ó, eu vou colocar lá no Google Sala de Aula, tá certo? Eu vou colocar as duas análises, tá bom? A análise feita considerando a quantidade total e a análise feita sem considerar. Vou resolver todas as duas análises. Completo, tá bom? Então, ó, na página 59, ele vai trazer aqui o conceito que ele chama de trabalho associado. Ele chama de, deixa eu colocar aqui, ó. Trabalho associado. Professor, o que é isso? São questões também que envolvem esses problemas fracionários. Só que a gente precisa ter uma ideia melhor para a gente entender os problemas. Preste atenção. Aqui, a gente vai ter os seguintes problemas. Os problemas das torneiras. O que é isso, professor? Vou explicar para você. Ó. O primeiro problema da torneira é o seguinte. Eu posso ter questões, minha gente, ó. Eu posso ter questões relacionadas a frações, a números fracionários, que traga a seguinte análise. Eu tenho um reservatório, um tanque, certo? Aí eu ponho uma torneira para encher esse reservatório, uma só torneira. Aí eu digo que essa torneira leva, 8 horas para encher esse tanque, tá bom? Então, o que aconteceria, o que vai acontecer, se em vez de colocar só uma torneira para encher, eu coloque 2, eu coloque 3, certo?
ou mais um pouquinho para frente, eu coloque 2 torneiras enchendo e coloco lá uma parte que está esvaziando. Eu abro um furinho lá. Então, essa análise a gente tem que fazer com critério interpretativo, tanto do ponto de vista da leitura em questão, como do ponto de vista matemático. Então, presta atenção aqui, ó. Problemas das torneiras. Toda vez que você lê uma questão que fala de torneira, você vai aplicar esse conceito aqui. Não dá para fazer do outro método? Daria. Mas eu vou ter que cobrar de vocês 2 conceitos matemáticos que eu acredito que no 6º ano vocês não viram. Não viram porque não vê mesmo, de fato, no 6º ano. Vocês só vão ver razão e proporção no 7º ano. Aí um pouquinho de regra de 3, certo? Mas se vocês tiverem visto regra de 3, tá bom? Às vezes em matemática, o livro de vocês, ele separa, deixa a matemática financeira lá para o finalzinho, às vezes eles trazem resoluções de porcentagem referente à regra de 3, usando a regra de 3, tá bom? Eu não sei se vocês já viram porcentagem, tá bom? Então, se vocês não tiverem visto porcentagem, provavelmente também não viram regra de 3, algumas questões resolvidas através de porcentagem através de regra de 3. Eu não quero cobrar isso. Como o livro não cobrou, eu vou cobrar o que o livro está trazendo. O que o livro traz? A ideia, a abordagem do livro é a seguinte: a gente vai utilizar o que a gente chama de média ponderada. Deixa eu falar para vocês aqui. Ó. Todo problema feito por torneiras, todo problema de matemática que envolve torneira, a gente vai fazer ele parece uma média ponderada. Eu não sei se vocês já ouviram falar sobre essa média ponderada. Deixa eu tentar explicar para vocês de grosso modo. Vocês entendem o que é uma média? Uma média, vou chamar que é normal, vamos dizer assim, a média da nota de vocês, por exemplo. Vamos fazer aqui uma análise. Por exemplo, vocês fizeram 2 simulados. Beleza. Aí vamos supor que no primeiro simulado, aqui é só a minha explicação, tá bom? Isso aqui é importante. Mas isso aqui não. Ó, uma média, que a gente chama de média aritmética, a média normal, como é que se dá? Eu vou pegar o teu simulado 1 mais o simulado 2, a nota dos dois e dividir por 2. Isso aqui é a média aritmética, a média normal, a média de vocês. Certo? Então, por exemplo, se você tiver tirado um 8, aí no primeiro, e no segundo você tem tirado um 9, aí eu vou pegar 9 mais 8 dá 17, 17 por 2 vai dar o quê? 8,5. Porque a sua média é 8,5, tá certo? A média ponderada, ela é diferente disso aqui, tá bom? A gente não vai fazer, por exemplo, você poderia achar assim, o seguinte, ó, uma torneira, ela enche o tanque em 4 horas, beleza? Uma torneira enche o tanque em 4 horas, mas a outra torneira enche o tanque em 6 horas. Ah, bom, então pega 6 mais 4 sobre 2, vai dar 10 sobre 2 igual assim. Aí você diz assim, ó, então as torneiras juntas enchendo o reservatório, vão demorar 5 horas. Porque uma demora 4 sozinha, a outra demora 6 sozinha. Então eu tiro a média aqui e encontrei a quantidade de tempo que as duas, trabalhando juntas, né, um trabalho associado, vai demorar. Não é assim a análise. Professor, Oi. já acabou a aula. Já? Pronto. Olha os meus alarmezinhos hoje, eu acho que eu desbloqueei. Tudo bem. Ó, então, pelo menos eu dei a introdução aqui do que está na página 59, tá certo? Eu estou falando tudo isso aqui, fazendo toda essa análise para chegar na fórmula que ele vai adotar, tá bom? Então, pessoal, muito obrigado. Bom simulado para vocês aí. Vocês vão fazer hoje provas de inglês, espanhol, né? E artes, parece, né? Linguagens e códigos. Então, bom simulado para vocês. Obrigado, certo? E até a próxima aula, ok?